é difícil a situação do Vasco. A gente perdeu esse jogo, né? Perdemos o Piton, perdemos o Coutinho e perdemos o Jaber, que tinha entrado bem. Então a gente está num momento assim que a gente precisa se juntar cada vez mais, trabalhar cada vez mais para ele passar. E o time está se esforçando para que isso aconteça. Então, além da gente não contratar, a gente perdeu. Porque contra o São Paulo, parecia que a gente não precisa muito reforço. O time foi ajustado, a gente jogou bem. E contra o São Paulo, a gente criou menos que o outro Grêmio. Não criamos mais. Não criamos mais mesmo. Só fala assim, quantas defesas difíceis o Rafael fez? Quantas defesas o goleiro fez hoje? Quantas defesas o Volpe fez contra o Grêmio? Só que a bola não entrou. Não pode falar que ele entrou. Não é falta de treino, não é falta de empenho, não é falta de dedicação. Essas coisas que a gente costuma falar, que a torcida quer, isso está tendo. Isso está tendo, só que a bola não entrou. Eu acredito muito que na persistência ela vai começar a entrar. Boa noite, Diniz, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Eu queria falar sobre o jogo. O Del Valle colocou 3 jogadores. O Guaguá, que é um jogador número 55, jovem da seleção equatoriana. O Macias, o número 6, que também já foi convocado pela seleção equatoriana. E o Patrick Mercado, que é o jogador que lá em Quito, né, fez chover em cima do Vasco. E o Vasco teve uma 17-6 total de finalizações, 5-2 no alvo e 3-0 chances claras do Vasco. Por que não fazer o gol? Sabemos que do outro lado tem um goleiro que está ali para defender, mas eu queria falar do Verratti. O Verratti, do jogo contra o Grêmio, perdeu um gol feito, para mim, como artilheiro, que não é o habitual dele de perder o gol do jeito que ele perdeu. Hoje, mais uma vez, e o Verratti, a gente sente que ele tem uma dificuldade, que toda hora ele está impedido. Tem como melhorar essa situação do Verratti, pelo grande artilheiro que ele é? Desculpa aí me alongar na pergunta, não, tá, professor? Isso, não, de maneira alguma. Eu acho que o Verratti, assim, ele é um cara que faz muito gol. E hoje ele perdeu e fez gols. Ele vai ter sempre números altos. Ora, a bola dele vai começar a entrar. É um dos caras que mais se dedica. A questão do impedimento, obviamente, que é uma coisa que a gente pode ajustar. Mas as chances, quando tem, ele é um cara que quase sempre aproveita. E ele tem um histórico aqui de ajudou muito o Vasco. E vai continuar ajudando. Eu não sei se precisar, por que não entrou? Eu sei. Nesse sentido, eu sei tanto quanto você. Por que a bola não entrou? Por que a bola, o Ryan pegou uma bola cara a cara e bateu a bola. E foi o goleiro que tirou. O juiz não deu escanteio, mas não foi nem a bola ia entrar. Uma bola aí perde outro gol, assim, praticamente dentro da área pequena. Aí o cara vai, cabeceia, antecipa, baixo e cabeceia a bola sem olhar e ela cai lá. Só que o Verratti deve ter muito mais gol de cabeça que o Spinelli na carreira. Não dá para eu te falar, eu não sei, são coisas que acontecem. O que eu acho que a gente tem que fazer aqui é continuar trabalhando, é continuar melhorando o time. Melhorar, sempre tem coisa para melhorar. Quando fala da defesa, assim, o sistema defensivo, fala assim, aí vai assim, tomou um gol hoje, aí vai assim, a defesa, bateu, aí você vai culpar o zagueiro, o goleiro, não tem nada a ver, o cara errou a batida, foi aqui no primeiro pau. Aí a gente tende a crucificar lá o João Vitor, que já está, ou se tivesse o Lucas Freitas, porque estão mais vulneráveis. Então, assim, a gente está corrigindo o time em tudo que é possível, mas sempre o adversário vai ter uma ou duas chances, é difícil. Aí se a bola entrar, o que a gente vai fazer? Eu acredito que o futebol é um jogo que a gente consegue, não tem controle absoluto de nada. A gente consegue só aumentar as nossas possibilidades de vencer. Aumentar a nossa chance de fazer gol e diminuir a chance do adversário ter. A gente está trabalhando em todas as frentes para que isso aconteça. Que a gente consiga criar e que a gente consiga diminuir as chances do adversário. Bom, com todo respeito à tua avaliação, eu discordo. Eu acho que o time tem muita troca de passe. O que mais tem é tabela no time. Se pegar o que o Tietê, o Jair e o Nuno trocaram de passe hoje, junto com a Rafa, é uma novidade. Quanto o Grêmio é uma coisa, quanto o São Paulo é uma coisa. Aliás, desde que eu cheguei aqui contra o Fortaleza, todos, até contra o Botafogo, troca de passe é uma coisa que o time tem muito. Só você vê estatística, quantos passes o time troca. E troca de maneira vertical, porque o time está quase todo jogo tendo um volume grande de finalizações. Então, eu acho que o problema não está aí. Se fosse um pouco mais de capricho, da finalização, de fazer alguma coisa nesse sentido, eu concordo. Mas não no poder criativo que o time está conseguindo criar de maneiras diferentes, tem entrado por dentro, pelos lados, chute fora da área, que é o que dá para fazer. Vai sair gol. O time é um time que joga em posição, então a gente não tem muito contra-ataque, porque a gente está com a bola. Então o time vai fazer gol de cruzamento, gol de bola parada, gol de chute fora da área ou gol de tabela. Eu acho que o time tem variado e feito tudo isso, um pouco de cada coisa. Às vezes um jogo pede mais uma coisa, a gente pede outra coisa. Hoje era um jogo que eles baixaram muito a linha, era um jogo que ia terminar muito em cruzamento, como o Grêmio, chute fora da área.
E a gente soube usar aquilo que o adversário estava oferecendo pra gente. Infelizmente a bola não entrou. Não contribuiu. O Leandrinho é um jogador formado aqui no Vasco, ele claramente tem um carinho do torcedor, é um carinho justo. Só que ele veio de fora, estava um tempo sem jogar, a gente não bota porque às vezes não quer. Eu também conhecia pouco o Leandrinho, ano passado quando ele entrou muitas vezes na linha da frente até, dobrava junto com o Piton. E a tendência, eu conhecendo e achando que ele merece, ele tem mais oportunidades. Mas eu vou ver conforme ele vai rendendo nos treinos. O Estrela é um jogador que teve uma cirurgia importante, teve um problema no joelho, está voltando agora. Às vezes o joelho dele está no processo de readaptação, às vezes incha, às vezes não incha. Então não é uma coisa só ter vontade de botar. Mas você não bota porque não dá para botar, porque até deu uma questão clínica. O fato do Estrela já estar sendo relacionado, a gente já no que faz de entrar um pouco hoje, já é um avanço muito grande daquilo que estava proposto para ele. Não era nem para ele talvez estar jogando já. Eu que dei uma acelerada. Ele é muito bom jogador, o Estrela. E tomara que ele consiga estar nessa fase de retorno dele para ele poder ser mais uma opção. Então, todo mundo que tiver condição, que eu achar que o time vai melhorar, eu vou botar. Todos que estão no elenco. Isso assim, é um jogador que eu nunca menti para vocês, um jogador que eu gosto. Hoje ele fez uma partida muito boa, como fez contra o Melgar. Ele e o Tietê hoje assim, dominaram muito, estão ali no meio do campo. Conseguiram fazer o time jogar e é um jogador que eu gosto. Gosto muito do Jair. Eu acho que a gente tem que procurar fazer o que a gente fez contra o São Paulo, fora de casa, fazer o que se faz, jogada daquele jeito, saber se defender e saber atacar. Eu não costumo mudar a característica do time, eu treino a equipe e gosto que a equipe tenha protagonismo dentro e fora de casa. Eu acho que a gente vai jogar, tem que saber defender lá no Sul. O Inter é um time forte, não está bem colocado na classificação, mas quando começou o campeonato, todo mundo estava apostando no Inter até como candidato a título, tirando aí os principais dos últimos anos, que é Palmeiras e Botafogo e Flamengo, todo mundo colocava o Inter. Não está pontuando, está bem na Libertadores, pontuando mal no Brasileiro. Mas é um time muito forte, um time coeso, um time que vem com o mesmo treinador desde o ano passado. A gente vai procurar lá, tentar repetir a performance que a gente teve com o São Paulo, se for possível jogar melhor, até jogar melhor. E é o que a gente vai tentar fazer lá. O do Pedrinho, assim, é um dos caras que tem mais caráter que eu conheci, que eu vejo desde quando jogo futebol. Então, a torcida do Vasco, assim, o momento é ruim por conta da falta de resultado. Mas o cara tenta fazer tudo que ele pode. E eu vim para cá, uma das razões principais, obviamente, além da torcida, do clube, da história que o Vasco tem, é por conta do presidente que a gente tem. Eu tenho o maior orgulho de ser liderado pelo Pedrinho. É isso que eu posso te dizer. Ele tenta, quem está dentro sabe o tanto que ele tenta fazer para melhorar o Vasco. Se tivesse muito dinheiro aqui, ia ser muito diferente. Mas não tem. Não tem responsabilidade. Ninguém é irresponsável. Eu vim para cá sabendo o que a gente ia ter. Eu estou fazendo assim, a gente vai ter que recuperar as coisas no trabalho e na força da torcida. Eu espero, de fato, que a bola ela comece a entrar. Porque em situações normais, era para a gente talvez até ter classificado hoje. Quando a maré tá boa. E contra o Grêmio, era para ter vencido o jogo, contra o Bragantino, não era para ter perdido. Por que as coisas estão acontecendo assim? Não sei. Não sei o porquê. O que eu faço é trabalhar e melhorar o time. Mas em relação ao presidente que a gente tem, eu acho que o vascaíno tem que estar muito chateado com os resultados, mas não com aquilo que o Pedrinho tem tentado fazer pelo clube. O Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana após ficar no empate em 1-1. Gols de Vegete e Spinelli com o Independiente Del Valle, somando 5-1 no agregado para os equatorianos. O volante Tietê pediu desculpas aos torcedores após o resultado. A gente se mobilizou para buscar a virada, que era muito difícil, devido ao resultado que tivemos no primeiro jogo. Não faltou entrega, mas não conseguimos concretizar as chances em gol. A gente tem que pedir desculpas, não tem que fazer. A razão é deles. Compareceram ao estádio e infelizmente a gente não conseguiu nem vencer. É trabalhar para no fim de semana ter um bom resultado.